Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É, é um prazer, Oswaldo, obrigado pelo convite e parabenizar a Sociedade Paulista de Radiologia por promover estes eventos que, ao meu ver, está na vanguarda no que tange a conceitos de informações na área de radiologia. E meu nome é Marcelo Oliveira Coelho, sou radiologista formado pela BT e atualmente fellow de informática em radiologia no departamento de diagnóstico por imagem da Unifesp. Hoje eu vou falar para vocês de esse tema de cibersegurança, se a gente está preparado mesmo para proteção dos dados dos pacientes e das instituições de saúde. Eu não vou gastar muito tempo falando sobre a importância do assunto, porque eu acredito que todos nós já ouvimos e lemos várias notícias nesses últimos anos sobre ataques a instituições e hospitais. Nessa apresentação, eu vou tentar discutir um pouco do crescimento exponencial, né? O que traz esse interesse todo em dados de saúde, e o motivo do mercado ter se tornado tão atrativo por hackers e criminosos. Além disso, outra coisa que me preocupa bastante é que esses ataques hoje em dia não só estão atingindo as instituições de saúde, elas estão com o potencial de atingir diretamente o paciente. Eu vou dar exemplos mais à frente. Bom, aqui, colocando só, fiz uma pesquisa rápida na internet, e vocês veem aqui primeiro o número de publicações na PubMed em Cybersecurity e Healthcare, e Cybersecurity e Radiologia. Aqui são notícias da Forbes, de meio de comunicação de grande importância, aqui do Centro de Segurança do americano, falando da evolução do mercado, certo? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre alvos de ataques, ou seja, camadas, né? Então, a gente pode tentar acessar informações pessoais identificáveis, né, os dados sensíveis, dados de saúde pessoais, ou diretamente a saúde do paciente. Aqui nessa apresentação foi um webinar da SIM, o Virtual Summit, explicando mais ou menos o que faz intenciona o hacker e os tipos de ataques, né? Então, tem vários tipos, os ataques direcionados e os não direcionados. O não direcionado, o hacker em si, ele não está preocupado em qual instituição ou o que ele vai pegar. Ele simplesmente lança mão de alguma ferramenta e ele tenta, geralmente, mirar no lugar que ele vai ter o maior retorno de ganho, né? Ou seja, vai pegar mais dados com a maior facilidade, menos o lugar que tem menos proteção, então ele vai ter uma relação de um ROI melhor. E outro que vem crescendo e que me preocupa bastante é o com alvo, né? Então, por exemplo, o hacker em si, ele pega e mira na instituição, ele planeja tudo para invadir aquele local por algum motivo, seja ele político, seja ele econômico, comercial. E a gente vem visto que tem um crescimento exponencial nesse tipo, né? E o estrago que essas coisas podem trazer são imensuráveis. É, então, antes, como eu falei, eu pensei muito em sugerir esse tema porque talvez pudessem pensar mal que eu estou dando ideia para alguém fazer isso, mas pelo contrário, eu sou totalmente contra isso e acho que a importância dessa aula é justamente isso. A gente tem que tentar entender e pensar como algum criminoso que vá nos invadir para que a gente consiga ter uma proteção e um plano de ação caso isso aconteça. Então, no mercado de hacker
existem vários tipos, né? Primeiro, o hacker individual, que ele às vezes só quer testar, ele está iniciando, ele pega um software, um Trojan, alguma coisa, e ele quer ganhar um dinheirinho, ou então ganhar fama, ou simplesmente por anarquia. Também existem grupos políticos e grandes empresas, a gente não é incomum a gente ver notícias do tipo que pagam hackers para invadir empresas concorrentes, pois informação hoje em dia a gente sabe que é poder, né? Então, às vezes para roubar um projeto, para ver o que a outra empresa está fazendo, e tem um objetivo, a motivação, uma vantagem comercial ou até mesmo política. Hoje também temos grupos de hackers, né? Grandes grupos de pessoas que são bem inteligentes e eles são motivados pelo dinheiro, basicamente. Tem também grupos de terroristas que têm a motivação, o intuito de causar o mal mesmo e o medo na população. E estados e nações que não vou mencionar nada diretamente, mas é motivado para ganhar vantagens em cenários de conflitos ou até mesmo guerras, né? Aqui é só um gráfico mostrando onde agem cada um, né? Então, assim, a pessoa sozinha, que é um grupo pequeno, ele vai pegar, vai tentar invadir qualquer lugar e geralmente o mais fácil, que tem menos proteção. Ele vai ficar procurando porta por porta, ele vai ficar procurando locais que tenham vulnerabilidades, ele acha isso em fóruns e essas coisas. Os grupos políticos e grupos hacktivistas, né, eles têm vítimas específicas para agir. O crime organizado também tem vítimas específicas e, além disso, também tem alvo em registro de pacientes e ataques indiscriminados. Terrorismos, o grupo de terrorismos ou organizações terroristas, geralmente eles têm um alvo específico e no dado de saúde do paciente. Eu vou exemplificar tudo isso mais para frente. E estados e nações, todos eles se aplicam por diversas razões em um cenário de guerra, por exemplo. Aqui de um documento interessante, que depois eu vou deixar o link para vocês, são os alvos no meio de saúde. Essa empresa ela é especializada em pentesting e vulnerabilidade, e são os alvos que estamos sujeitos, nós profissionais da saúde, radiologistas. Eu assinalo ali com as setas os que mais atingem nós radiologistas, né, que seriam o armazenamento físico, né, o local de armazenamento de inventório, o prontuário, né, os próprios equipamentos médicos, que eu vou dar exemplo mais no final, e também eles podem alterar laudos, relatórios ou imagens radiológicas. Então, assim, por que surgiu esse grande interesse, né? Então, quando o custo é bom e o risco é baixo, então isso motiva um ataque. Quando o custo é bom, mas o risco é alto, a recompensa não compensa, então geralmente não há ataque. E a recompensa, a gente fala geralmente em dinheiro, ganhos políticos, comerciais ou vingança, etc. E aqui são exemplos do valor no mercado na Deep Web, né? Geralmente essas informações estão contidas na Deep Web, e isso aí me surpreendeu quando eu soube, mas dados de saúde é disparado que tem maior valor no mercado do crime cibernético, entendeu? Então, tem os dados diretos, né, que é a posse de informação pessoal e a possibilidade de fazer compra ou cadastro com esses dados, né, CPF, que a gente pode ser atacado nos hospitais e pegar dos nossos pacientes, e tem o indireto também, que é a posse de bancos de dados e para a venda de terceiros, e aí
vocês podem imaginar alguém que queira comprar isso para poder obter alguma vantagem, né? E também tem hoje, por exemplo, a título de está muito na moda os ransomware, que é a chantagem, né? Então eu pego os seus dados e se você não pagar, eu não vou devolver ou então vou danificar. E esse é o que mais tem se falado ultimamente, né? Que é só um exemplo, temos milhares de ransomwares e acho que começou em meados de 2015, 2016, os primeiros, né? Então, um belo dia, você chega no local de trabalho, você vai abrir e você encontra suas pastas assim, encriptadas. O Ransom é um aplicativo que, ao ser colocado, penetrado na rede, ele encripta todos os dados e, geralmente, ele vai te deixar uma mensagenzinha e a senha lá falando que a sua rede foi travada e que seus arquivos, documentos, fotos, banco de dados estão encriptadas e tem essa extensão, que no caso aqui de exemplo é a .ci3qn3. Os backups também foram, e aqui eles dão o início do código encriptado e o resto do código aqui, e aqui eles falam o jeito de pagar. No entanto, a gente sabe, e o pagamento geralmente é feito por criptomoedas, e é um dos motivos que muita gente ainda vê preconceito relacionado a isso, mas hoje em dia se sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O crime sempre existiu e não foi só depois da criptomoeda ser inventada que começou isso, né? Mas, e aí tem a dúvida, vou pagar ou não pagar, né? Hoje, sabes que o downtime que isso gera é geralmente uma média de 9,6 dias de perda de função. Então, geralmente, quando pagam, 96% tem sucesso, recuperam os dados. E hoje, como hoje isso aí começou já faz um tempo, existem seguradoras para isso, principalmente fora do país, que cobrem os danos, entendeu? Esse é o motivo que motiva as pessoas a pagarem. E a indústria de saúde é o terceiro maior alvo de ataques de ransomware. E aqui só um exemplo na Dark Web de como são vendidos esses bancos de dados. Aqui um banco de dados de 48 mil pacientes de uma cidade dos Estados Unidos, com um preço de 151 bitcoins, sendo que o Bitcoin hoje está o quê? $155 mil, um valor muito alto. E andei pesquisando e a gente vê que o mercado do ransomware só vem crescendo ano a ano. Ele tem um crescimento anual numa taxa de 2,5 mil%. E são vendidos em mais de 6.300 mercados na Dark Web. Existem mais de 45 mil, esses dados estão desatualizados, devem ter mais. E eles começam desde 50 centavos de dólar até 3 mil dólares. Uma média de preço de 10 dólares e 50 o ransomware, para você mesmo programar e tentar atacar alguém. Sobre os pagamentos, em 2015, a média era de 24 milhões, cresceu para 1 bilhão em 2016 e o FBI ele presume que esse valor está crescendo exponencialmente. Esses dados foram de 2019, salvo me engano. Então, outro dado curioso é que grupos que produzem ransomware estão fazendo mais de 100 mil dólares por ano, comparado a outras pessoas desenvolvedores de programas que geram uma média de retorno de 69 mil dólares por ano, entendeu? E
isso de acordo com o payscale.com, que é um site bem confiável sobre remuneração. E a evolução das estratégias. Como eles perceberam que muitas pessoas também, a recomendação das agências de segurança dos Estados Unidos e Europa é de não pagar, eles estão se evoluindo e eles estão fazendo sites para vazar esses dados. Então, eles dividem, por exemplo, esses dados, né? Então, aqui foi apagado, obviamente, para não motivar ninguém a fazer, mas eles vão soltando aos poucos, se não for pago o valor. Então, em vez de se você falou que não vai pagar, eles vão te cobrar novamente para poder não expor estes dados, para poder apagar esses dados. Isso é uma nova estratégia que tem surgido no mercado. Aqui outro exemplo, né? Então, foi pagado e foi deletado os dados. Aqui só uma comparação de rendimento, né? A gente vê o mercado do ransomware e os outros capitais de várias nacionalidades comparadas e ver como eles estão crescendo de acordo com essa empresa financeira, a Carbon Black. Então, os custos e danos financeiros. Quem paga? Como eu falei, geralmente os hospitais, as empresas de saúde, as clínicas, eles têm seguro. Então, geralmente, eles estão pagando. Exceções existem. Por exemplo, a gente teve um ataque em Baltimore que eles cobraram 76 mil dólares, mas no final das contas eles não pagaram e tiveram um prejuízo de 5,3 milhões de dólares, porque não pagaram depois com todas as cirurgias canceladas, contando tudo de dano. E danos à saúde. Então, aqui, justamente falando dos primeiros ataques, uma análise retrospectiva do WannaCry, que atingiu o sistema de saúde público da do Reino Unido. E aqui a página deles, por exemplo. E isso aí que eu falei que eu ia comentar, que afeta diretamente a saúde do paciente. E a gente tem que lembrar que a gente fez um juramento de primum non cere, né? Juramento de Hipócrates. E esses ataques promovem cancelamentos de cirurgias, cancelamento de atendimento de pronto-socorro, de consultas ambulatoriais e afetam diretamente pacientes. Cirurgias de transplante, amputações, são canceladas e quem acaba gerando dano direto ao paciente. Agora, falando também de ameaças diretas, mas saindo do ransomware, aqui foi o primeiro tópico que eu vi, né? Um artigo da Wired, que foi uma bomba de infusão que facilmente hackeada, né? E geralmente essas bombas de infusão são muito usadas em terapia de unidade intensiva, geralmente tem pacientes, sei lá, com 5 bombas ao mesmo tempo, né? E foi descoberto que elas têm várias vulnerabilidades. Então, outra forma de ataque que tem crescido muito por exemplo, o criminoso, o hacker, ele tem acesso a isso e ele te ameaça. Ele consegue, por exemplo, aqui é um artigo da Science News falando de quão não seguro e como pode colocar a vida de pacientes em risco. Aqui, olha, eles conseguiram alterar o dado dos resultados de potássio, que todo mundo sabe que é um eletrólito fundamental no nosso corpo e que o controle dele é estritamente, o hiato é pequeno, e a modificação foi fácil. Imagina um paciente, se alterar o potássio dele para 2, com certeza ele vai receber correção por bomba de infusão e isso provavelmente vai gerar uma fatalidade. A partir disso, na primavera de 2018, o FDA deu uma nota e começou a fazer normativas para
estabelecer regras de como devem ser a integridade desses equipamentos médicos para segurança dos pacientes. Então, eles começaram com um avanço na cibersegurança de dispositivos médicos e a integração de atividades pós-venda, né? Porque geralmente quando você compra um equipamento, você tem até determinado tempo e depois ele para de ser atualizado, por exemplo. E daí pode surgir vulnerabilidades. Então, a gente sabe que esses equipamentos são caros, principalmente aqui no Brasil, não é fácil de renovar, então, e geralmente o suporte para e eles ficam extremamente vulneráveis. Aqui já partindo para a nossa área da radiologia, eu acho que todo mundo já viu esse artigo, né? Como as redes neurais adversivas, GANs, podem alterar imagens usando Deep Learning, e esse arquivo aqui, esse estudo aqui ficou bem famoso, que ele colocou, ele acessou em 30 segundos um hospital e modificou imagens de phantoms, né, não pacientes, e isso foi permitido justamente para testar, e depois foram testados o que os radiologistas e, inclusive, softwares de inteligência artificial dariam com o resultado dessas alterações. O resultado, eles fizeram 70 tomografias alteradas e mesmo, por exemplo, aqui, eles colocaram nódulos no pulmão. 99% dos pacientes, dos médicos e dos softwares de inteligência artificial não perceberam isso e deram como diagnóstico final de câncer. E eles aqui tiraram nódulos de câncer e 94% dos médicos, mesmo falando que foi alterado, deram diagnóstico como saudável. Um segundo, aqui, ele mesmo falando para os médicos que foi alterado, 60% deu câncer onde não tinha câncer e deu que não tinha câncer onde foi removido o nódulo. Então, vocês imaginam o estrago que isso pode fazer num serviço de diagnóstico por imagem. Aqui, só explicando mais ou menos o que ele usou. Ele usou um Raspberry Pi 3B e um adaptador de cabo de rede que é bem barato. Fora do Brasil, isso deve custar o quê? Uns R$300. E demorou 30 segundos para instalar. E em seguida, ele ficou na sala de espera e conectado remotamente, ele começou a interferir entre as imagens da máquina de aquisição antes delas entrarem no PACS, porque eles perceberam que não era protegido isso e foi facilmente acessado. Aqui são só exemplos, eu acho que já foi até mostrado aqui, aqui uma tomografia original e aqui ele foi simulado e colocou esse nódulo. Pelo menos ao meu ponto de vista, é muito difícil de não acreditar que isso é um nódulo verdadeiro. E as principais falhas no ambiente hospitalar, né? Então, assim, eu acho que a gente já tem que começar a pensar em como nos proteger, que essa ameaça a gente está vendo que está crescendo exponencialmente. Aqui no Brasil, a gente já sabe de alguns exemplos, né, que foram atacados, principalmente do governo. Tem facilmente encontrável banco de dados de pacientes que foi vazado do governo. Então, as principais falhas em ambiente hospitalar é a falha de atualização dos dispositivos médicos, né? Malwares, acessos não autorizados à rede. Então, assim, tem que diferenciar muito da rede, a intranet que você usa com os dados sensíveis e a rede que você deixa as outras pessoas usarem, inclusive até os médicos mesmos usarem.
Password, muitas pessoas, a gente sabe que a maioria de nós, a gente tende a colocar um password muito fácil, né? Porque e o mesmo password para várias coisas. E também um, é, um planejamento falho, caso isso venha a acontecer. Então, a gente tem que comunicar com a equipe de TI para planejar caso isso venha a acontecer. Outra coisa que eu achei também interessante, que é o pessoal não fecha as portas não usadas nas redes, entendeu? E isso é uma coisa básica e que a gente vê e é muito comum. Isso aqui é uma resolução de 2019 da ACR, falando e da SIM, dos parâmetros e práticas para se proteger e manter privado as informações de pacientes em ambiente hospitalar. Além disso, outra coisa importante que eu gostaria de deixar é assim, tentem vocês mesmos descobrirem falhas nos serviços onde vocês trabalham, porque vocês descobrindo, existem hoje, por exemplo, serviços, esses dois sites aqui, o HackerOne e esse BugCrowd, eles, olha só, são empresas grandes aqui que pessoas, hackers, vamos dizer, do bem, descobrem falhas, avisam e eles recebem um prêmio por isso. Então, assim, é como se a empresa falasse, olha, você aqui tenta me hackear, se você conseguir achar uma falha ou vulnerabilidade, eu te pago uma recompensa. Eu acho que isso também é um serviço que os grandes hospitais e centros de saúde devem pensar, né? E como mensagem final é isso mesmo, manter sempre um contato com a equipe de TI, ter um plano de emergência, tentar reconhecer falhas e vulnerabilidades no local de trabalho, proteger a sua intranet, revisar as portas, não usar as portas mais habituais, né, que a gente sabe que já vêm pré-programadas, e fechar as não usadas. Eduque a equipe e sempre tenha um backup, e de preferência um backup fora do local de trabalho, porque se for aquele local foi invadido, como vocês viram, o backup também é comprometido e isso gera uma perda inestimável. Era essa a mensagem que eu queria falar. Tem muito mais coisas a respeito, mas acho que por hoje já deu para pelo menos plantar a semente na cabeça que a gente deve se preocupar com isso e que no futuro tomara que a gente esteja preparado para essas ameaças de forma adequada. Muito obrigado e fico aberto a perguntas ou comentários.